O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente. Certeza que tem uma palavra direcionada para os nossos corações nesta noite. Aleluia. Deus continue abençoando vocês aqui, essa congregação abençoada. Fico feliz que tem um número bom de pessoas, graças a Deus, né? Então isso é sinal que Deus está operando aqui. E quero desde já ser grata pelo convite que foi feito. Muito corajosa. Deus abençoe pela confiança, os dirigentes do pastor, pastor Júnior, as dirigentes do círculo de oração, todo o círculo de oração também. Sou grata a Deus que de última hora também minha mãe falou, eu vou lá com vocês. E ela veio, né? Deus abençoe também a vida da minha mãe. E eu acredito assim, que seja novidade, né? Nossa, harmonizando e ministrando, a gente só vê cantando, né? Pois é, irmãos. Se é novidade para vocês, imagina para mim. Mas glória a Deus. Quando a gente dá lugar ao Espírito Santo, Ele usa da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. E nós temos que ser vasos, estar dispostos a deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar e que nós venhamos ser instrumentos na mão dele. Amém? Amém. Quero trazer aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração. Logo que a pastora Simone me fez o convite, foi a palavra que Deus ministrou no meu coração. Foi uma luta para poder assim entender e compreender, porque a gente sabe que a gente passa por batalhas espirituais. Quando a gente se coloca à disposição de fazer algo para Deus, sempre vem uma batalha, uma dificuldade, mas Deus é maior. E eu quero ler aqui com os irmãos, assentado mesmo, abram suas Bíblias, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 ao 17. Bem conhecido da igreja. Vamos falar da história de uma mulher que é cheia de fé, um relacionamento vivo e sincero com Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 ao 17. Aleluia. Também trago saudações do pastor Paulo, pastor Irene, lá da sede, também do pastor Anderson, amém? Amém. Vamos ler? Amém? Amém. Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí ela se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez essa promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, a tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor e durante tanto tempo Eli começou a prestar atenção nela. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja, se pare de beber. E ela responde: Senhor, eu não estou bêbada, não bebi nenhum vinho,
ele disse: vai em paz, que Deus de Israel lhe conceda o teu pedido. Amém? Então nós vamos aqui nos deparar com a história de Ana, uma mulher de muita fé. E a história dela, todo o tempo, nos relata essa fé. E Ana era a primeira esposa de Eucana. Eucana, ele era filho de Jeroão e neto de Eliú. Eucana era casado com Ana e tinha uma segunda esposa, Penina. Ana, ela não podia ter filhos. Já a sua segunda esposa, ela tinha vários filhos com Eucana. E aí vem a pergunta: por que esse homem era casado com duas mulheres? Justamente porque naquela época, quando a primeira esposa não podia lhe conceder filhos, ou seja, era estéril, então a segunda lhe concedia com o objetivo de assim dar continuidade à sua descendência. E Ana aqui começa a passar por, vamos dizer assim, um momento difícil na sua vida. Por quê? Porque Penina, vamos colocar assim, a sua rival, pelo fato de ela ter filhos e Ana não poder ter, quando eles chegavam ali no templo para entregar o seu sacrifício, então Penina começava a provocar muito Ana. E aí então começa o desespero, a tristeza de Ana, a ponto de ela não querer nem comer mais nada, de tanta tristeza. Aí aqui no capítulo 8, no versículo 8, perdão, um dia Eucana, preocupada, lhe pergunta assim: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você sempre está triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eu acredito que aqui Eucana, ele não conseguia entender por que tanta tristeza. Tudo que ele fazia por Penina, por Ana, sempre era mais do que Penina. Por quê? Eucana, ele sempre queria estar agradando a Ana de alguma forma, para que vinha estar, agora perdi a palavra, irmãos, para ela estar enchendo aquele vazio no coração dela, que era o fato de não ter filhos. Ele fazia de tudo, mas esse vazio só o Senhor poderia encher na vida de Ana. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Muitas das vezes a gente passa por dificuldade, por situações que muitos não entendem, mas que só o Espírito Santo é quem pode preencher o vazio na nossa alma. Agora, se você tem um problema, uma dificuldade, alguma situação, faça como Ana. Coloca nas mãos do Senhor, porque aqui a gente vai começar a deparar com a oração que Ana fazia ali no templo. A oração de Ana e o voto está no versículo de 9 a 11. Na vida existem situações extremas que exigem atitudes extremas. Ana fez um voto específico: se a sua serva lhe der filhos, aqui no versículo 11. Se o Todo-Poderoso olhar para mim, a tua serva, ver a aflição e lembrar de mim, não se esqueça da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e que nunca lhe cortará o cabelo. Então, ela, naquele momento extremo da vida dela, a atitude dela foi fazer esse voto. Qual mãe que dá à luz a um filho e entrega? Ninguém. Eu tenho 3. E assim, eu não conseguiria, estou sendo sincera, não conseguiria. Mas ela fez isso, ela prometeu, ela fez esse voto ao Senhor, que se ela, que Deus concedesse, abrisse a madre dela, ela ia dar esse menino ao Senhor. E aí ela continuou orando ao Senhor, e durante o tempo começou a prestar atenção nela, o sacerdote Eli.
que ela servia. E tenha em mente que a tua oração vai exigir muito de você. Muitas das vezes perseverança. Você vai precisar de ter uma perseverança. Porque num problema difícil, às vezes nos falta perseverança. Às vezes a gente fica tão cansado que falta vontade de vencer muitas das vezes. Isso desgasta até o nosso corpo físico. É incrível isso, né? Até o nosso corpo físico acaba se desgastando. Mas nós não podemos deixar que isso aconteça. Ana não deixou. Por mais que ela tinha suas dificuldades, por mais que ela tinha esse problema, que para os olhos humanos é um problema impossível, ela sabia que Deus poderia resolver o problema dela. Então o sacerdote, ele ia observar todo o tempo. Tanto que ele falou: mulher, você está aí, está bêbada, só pelo fato de ela orar e apenas mexer com os lábios. Deus, ele entende, ele ouve o nosso clamor, mesmo que sejam gemidos inexprimíveis. E ela estava gemendo pela dor dela. Então, muitas das vezes a gente fica nessa situação, a gente ora e não sai o som, às vezes é só uma lágrima, às vezes a gente fica ali em pensamento, mas ele entende o nosso clamor. Aleluia. E nós somos todo o tempo observados quando nós estamos passando por um processo igual a Ana passou. E isso prova no livro de Hebreus. Vou abrir aqui para os irmãos. Hebreus capítulo 12, no versículo 1, que diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. O que isso está querendo dizer? Paulo, ali para os Hebreus, ele explica o seguinte: olha, vocês são observados. Pode ser até passar por um julgamento também, porque muitas das vezes a nossa dor o nosso próximo não entende. Então não deixa que isso seja um atrapalho, essa observação seja um atrapalho. E aí ele fala aqui, mais para frente, melhor, no capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, que através dessa observação, quando nós somos observados, as pessoas têm uma expectativa. Nossa, será que a irmã Ana, por exemplo, que está ali orando, não saiu uma palavra? O que será que vai sair ali? Será que vale a pena ela ficar orando? Será que vale a pena ela insistir tanto numa coisa que é impossível? Então nós somos muitas das vezes observados nessa questão, porque as pessoas querem ver até onde a nossa fé ia levar. E com o tempo, Ana vai mostrar isso. O poder que tem a oração. O poder da oração, seja do homem, seja da mulher, que usa e exerce a sua fé em Deus. Aleluia. As pessoas elas querem saber da sua devoção, de fé, piedade, se realmente funciona. Por muitas vezes vamos lidar com algumas incompreensões de pessoas. Aqui em 1 Samuel, no versículo 13. Vou voltar um pouquinho aqui, irmãos. Aqui eu coloquei alguns exemplos que o Espírito Santo ministrou no meu coração nessa parte da incompreensão. Por exemplo, os amigos de Jó achavam que toda aquela situação das chagas, de ele ter perdido todos os seus bens, de ele ter perdido os seus filhos, tudo era por conta de pecado. E não foi por causa de pecado. Os discípulos queriam saber quem havia pecado para o cego nascer com uma deficiência visual. Porque eles também achavam que era por conta de algum pecado, de algum
não foi assim. Aí a gente tem que fazer o seguinte: faça com que isso aumente a sua coragem, a sua carga de oração e também comunhão com Deus. Já pensou? Se Jó, se o cego e se Davi, eles olhassem para o julgamento das pessoas, nossa, mas você passa por tal situação porque é algum pecado que você cometeu. Não, muito pelo contrário. Eles ficaram firmes na fé. Eles perseveraram. E se vocês lerem a história deles, porque eu não vou falar tanto por causa do tempo, todos eles obtiveram a vitória, porque eles firmaram a sua fé. Não foi baseado no que as pessoas pensam, mas sim pela fé em Cristo. Aleluia. Outro ponto que ela nos ensina através da história dela: nós temos que ter uma visão clara do problema que nós estamos enfrentando. Ela tinha essa visão. Ana conhecia o seu problema. Nós temos que ter um conhecimento claro daquilo que nos incomoda, para apresentarmos a Deus e para até mesmo nos defender. Então, aqui está querendo dizer, quando ele indaga ela mais uma vez, volta nessa parte, que achava que ela estava bêbada. Ana, ela sabia do problema dela, que era de gerar filhos. Então, sabendo do problema, ela foi lá e falou diante de Deus, quando ela orava: Senhor, eu tenho esse problema, eu quero ser mãe. E ela usou até a situação por ela conhecer o que se passava, ela se defendeu diante de Eli, onde ela fala aqui: eu não estou bêbada, não bebi vinho, estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Então, que nós venhamos apresentar os nossos problemas, o que nos atinge, o que nos tira a paz, muitas das vezes o sono, diante da presença do Senhor. Ana, ela era uma mulher consagrada ao Senhor, e mesmo ouvindo as súplicas, mesmo ouvindo perdão, a suspeita do sacerdote, ela o responde de forma humilde e respeitosa. Lá no começo eu falei que ela era uma mulher que tinha relacionamento com Deus. E aqui é outro ponto que nós temos aqui de tirar para as nossas vidas sobre Ana. Por ela ser uma mulher consagrada ao Senhor, serva do Deus vivo, até na hora de responder ali o sacerdote ali, ela foi humilde. Eu falo por mim mesma, quantas vezes eu nervosa, seja no meu trabalho, seja em casa, acontecendo alguma coisa, alguém chega: o que está acontecendo? E às vezes eu falo assim: gente, deixa pra lá, não é da conta de vocês, né? Não é certo isso. Mas a gente acaba errando, ou tipo assim, cuida da sua vida, ou coisa assim. Não, ela não precisou fazer isso, até porque ela sabia que por ela ser serva do Deus vivo, tinha alguém que justificava as suas causas, que era Deus. Então, até nisso, o Espírito Santo é tão fantástico que ele trabalha nas nossas vidas ao ponto de algo que muitas das vezes a pessoa fala, até por inocência, porque eu acredito que o sacerdote ele não fez essa pergunta por mal. Eu acredito que não. E às vezes a gente é até ríspido, mas que nós venhamos ter essa clareza de que nós somos servos de Deus vivo e nós não precisamos em nenhum momento ser ríspidos, responder vamos dizer assim, de mal forma, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. E eu tenho certeza que durante essa luta de Ana, teve sim uma questão espiritual. Amém? Mais uma atitude aqui que nós aprendemos com Ana: atitudes transformadas em fé. No versículo 19 a 20. Ana creu, e a partir de então as suas atitudes foram baseadas em fé. Então nós vamos ver
versículo 19, a partir do versículo 19, o nascimento de Samuel. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantam cedo para adorar ao Senhor, e ali volta para casa em Ramá. Durante que ela estava ali com o sacerdote, vou pular uma parte aqui. Depois que ele pergunta para ela, que ela está bêbada, e ela explica a situação, ele dá uma palavra para ela, que está aqui, meu Deus. Que ele fala para ela que ela poderia ir em paz e que Deus concedesse a bênção que ela tanto pedia. Então, a partir desse momento, as atitudes dela mudou. Claro, ela de triste, ela passou a ficar mais alegre. Para uma mulher que não comia, para uma mulher que vivia entristecida, a ponto de marido querer fazer conversélios, fundos e fundos para poder vê-la alegre. Então, a partir desse momento, ela tem as atitudes que são transformadas em fé. Então, ela sai do templo com a sua família, e aí ela vai ter um relacionamento, vai se relacionar com seu marido. E aí Deus concede a vitória. Ela consegue engravidar. Eucana voltou para casa em Ramá junto com a sua família. Eucana teve o seu momento com a sua esposa, e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida. E no tempo certo deu à luz a um filho, pôs o nome da criança de Samuel, e explicou: eu pedi esse filho ao Senhor. Então, o significado do nome Samuel significa nome de Deus ou ouvido por Deus, porque Deus ouviu a petição de Ana. Aí nós vamos aqui aprender também com Ana a importância da gratidão. Se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é quando nós somos gratos. Isso é muito importante. Depois de Deus conceder o desejo de Ana, ela toma uma atitude de gratidão, que é por o nome do filho Samuel. E nós aprendemos que aprender a demonstrar a gratidão agrada ao Senhor. Deus ama a gratidão, e a gratidão antecede o milagre muitas das vezes. Então, se ela não tivesse chorado aos pés do Senhor, mas todo momento murmurando: ah, Senhor, por que eu sou diferente? Ah, Senhor, por que todas as mulheres podem ter filhos e eu não posso? Cheguei ao ponto de meu marido ter que casar com outra mulher para poder dar filhos. Como que seria? Será que Ana ela conseguiria chegar a engravidar e receber a sua vitória? Não. Eu acredito que Ana, ela já glorificava o Senhor, ela já agradecia ali, porque ela sabia o que Deus poderia fazer por ela, tanto que ela recorreu ao Senhor. Então, muitas das vezes a gratidão, ele faz com que o milagre aconteça bem antes do que nós esperamos. E o desejo de Deus é sempre alegrar o nosso coração. Aleluia. Aí nós aprendemos ali sobre a gratidão. Então, Ana, ela fez lá atrás, que eu citei aqui, ela fez um voto de entregar o menino. Então chega um momento que ela entrega o seu filho ao sacerdote. Então Ana leva o menino ao templo, que está no versículo 24. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou para a casa do Senhor em Siló. Então, a sua liberalidade, o que seria essa liberalidade?
seria assim, a intenção dela não estava condicionada à sua necessidade, ou seja, ela não buscou ali ao Senhor apenas pela sua necessidade, mas ela exerceu a sua fé. E ela faz isso, a prova disso é que ela entregava o sacrifício ali ao Senhor bem antes de ela engravidar, de ter a possibilidade que aos olhos humanos era possível de engravidar. Então, aqui fala que ela já fazia esse momento de adorar o Senhor através do sacrifício bem antes. E que depois ela tem o menino, ela continua juntamente com a sua família oferecendo sacrifício ao Senhor. Então, o que a gente aprende aqui? Que nós temos que cultivar essa liberalidade nas nossas vidas, para que a gente tenha grandes acessos às colheitas de bênçãos preparados pelo Senhor. E isso está em 2 Coríntios. Ele confirma, a palavra de Deus confirma aqui em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6. Lembre disso: quem planta pouco, colhe pouco; quem planta muito, colhe muito. Então, a Ana, ela oferecia o seu sacrifício porque ela sabia que Deus ia responder. E para ela, independente dele responder ou não, ela ia continuar glorificando Deus do mesmo jeito. Que nem aquele louvor que diz assim: se Deus fizer é Deus, se Ele não fizer também Ele continua sendo Deus. Então, essa era a intenção de Ana, não por necessidade, mas porque ela sabia a quem ela adorava. A sua colheita, ela é proporcional à sua semeadura. Então é isso que eu acabei de falar, perdão. O que você oferecer, você semear diante de Deus, você vai colher diante do Senhor, porque Ele não fica devendo nada para ninguém. Ana volta ao templo e agradece, e conta o milagre ao sacerdote. No capítulo 26, 27, 1 Samuel. Ela diz assim: Ana, meu Senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi essa criança a Deus, e o Senhor me deu o que eu pedi. Então, mais uma vez ele se fala sobre gratidão. Nós temos que ser gratos. Temos que ser gratos porque isso agrada ao Senhor. E aprendemos que o testemunho também deve ser notado. Ela chega aqui, diante do sacerdote e fala: lembra daquela mulher que o Senhor achou que era bêbada? Então, hoje eu vim com uma criança nos braços. O Senhor atendeu a minha súplica. E isso é o que Deus quer fazer nessa noite aqui neste lugar. Aleluia, Deus. Ele quer que você diga a Ele a sua necessidade, o que você precisa, colocar diante do Senhor, porque com certeza Ele vai atender. E com certeza um grande testemunho, assim como Ana, nós vamos contar para a glória de Deus. Nós temos que contar o testemunho, compartilhar também pedidos de oração e de milagres. É o famoso, a gente tem lá na igreja, pastor, o grupo do WhatsApp das irmãs, né, que é do grupo lá. Irmãos, a gente vê cada milagre assim que é fantástico. Chega lá o pedido de oração, irmãos, vamos orar. Deus tem respondido de uma forma tão extraordinária. Agora imagina comigo, uma mulher que clama diante do Senhor, pedindo o seu milagre. Imagina 2, 3, 4. Que maravilha. Lá nós somos em 45 irmãs. E nós nos reunimos, nós oramos. Chegou um pedido lá, a gente vai, ora. E depois a gente é maravilhado com o testemunho de vitória. E são tantas vitórias. Gente desenganada dos médicos, sabe? Que Deus levanta assim de uma hora para outra. Mulheres, tá? Mulheres que precisam ter filhos também, nós já tivemos esse milagre contemplado para a glória de Deus. A irmã falou aqui, a irmã Maria, né? Sobre a aposentadoria. Nós temos lá uma irmã que também nós oramos, Deus atendeu
Deus, Ele atende. E é isso que Ele quer de nós nessa noite. Que nós venhamos colocar diante do Senhor, porque Ele vai responder conforme a sua fé nele, e nós temos que contar os milagres. E ali, quando ela conta ao sacerdote o milagre do Senhor na vida dela, o trabalhar do Senhor foi tão extraordinário, o profeta, ele ministra sobre a vida dela. Mais uma vez. Aí nós aprendemos outro, eu estou indo bem rapidinho, vamos ficar da hora. Mais um ensinamento aqui muito importante sobre Ana. Quando ela entrega Samuel, né, que é o voto que ela fez, ela não demorou para cumprir o seu voto. Após contar o seu testemunho, ela entrega Samuel ao sacerdote e adora o Senhor. E em nenhum momento ela caiu em tentação em desfazer o seu voto ou voltar atrás. Então aqui nós aprendemos com ela essa questão, porque muitas das vezes nós, no momento de desespero, de dificuldade, nós falamos assim ao Senhor: se o Senhor fizer tal coisa para mim, eu prometo ao Senhor que vou fazer. E isso é uma coisa muito séria, porque quando nós prometemos algo ao Senhor, nós fazemos um voto ao Senhor, nós temos que cumprir. E isso está em Deuteronômio, no capítulo 23, no versículo 21. Aqui fala sobre isso, sobre o que nós prometemos diante do Senhor. Quando você fizer uma promessa ao Senhor nosso Deus, não demore para cumpri-la. Deus exige que a promessa seja cumprida. Então, quando nós fizermos um voto, vamos fazer como Ana. O menino nasceu, ela foi lá e cumpriu o seu voto. Porque um voto que a gente faz e não cumpre, Deus vai requerer. Ah, mas eu não sabia. Mas a partir do momento que a gente fica sabendo, é bem sério. Não faça aliança, voto com Deus, se não estiver disposto a cumprir a sua parte. Porque Deus é fiel para cumprir a parte dele. Ela é garantida. Então, se você fez um voto, fica descansado, que o Senhor faz a parte dele. Amém? Mais um ensinamento aqui que Ana nos ensina. Ela se alegra em Deus. A oração é tão poderosa, que Ana, após ser humilhada, desprezada, envergonhada por conta das afrontas de Penina, ela pode cantar e adorar como forma de agradecimento, vitória. E Ana proclama em bom som o que o Senhor fez. Aí nós vamos passar para o capítulo 2 de 2 Samuel, aonde Ana, ela faz uma oração, e ela fala assim: o Senhor Deus encheu o meu coração de alegria, por causa do que Ele fez, e ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos, e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Então é assim, quando Deus trabalha, a gente se alegra, a gente canta na presença do Senhor, porque só Ele pode fazer um crente, em meio à tempestade, cantar no hino da vitória. Meu irmão, só Ele, não tem outro meio. A sua confiança em Deus é levada para outro nível. Ela confia plenamente no julgamento do Senhor. Ou seja, Ana não se preocupou na questão de eu vou lá, eu vou me vingar, nada disso. Porque ela sabia que Deus poderia julgar a causa dela. E contanto que deu vitória a ela. Sabe que não há força humana, ela ensina isso pra gente. Sabe que não há forças humanas que resista ao poder de Deus. Nada resiste ao poder de Deus. E ela fala aqui na oração, versículo 5.
O que antes estavam fartos, agora se empregam para ganhar comida. Ou seja, a perseguidora Penina, ela se achava. Eu posso ter filhos e você não pode. Então é isso que ela está querendo dizer. Uma mulher que ficava atormentando, perturbando, sempre jogando na cara da Ana que não podia ter filho, agora ela tem que contemplar a Ana com o menino no braço. E isso é para glorificar o nome do Senhor. Ana conhece a soberania do Senhor em tudo. Ela declara que Deus é poderoso para mudar completamente o futuro dela. E assim também, o Senhor é poderoso para mudar completamente o nosso futuro. E Ana declara que Deus tem compromisso com quem lhe serve. O Senhor é quem tira, aqui no versículo 6, capítulo 2, o Senhor é Deus que tira a vida e que dá. Ele é quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. Rebaixa uns e levanta outros. Deus levanta o pobre do pó e tira da miséria necessitada. Ele faz com que o pobre seja um companheiro dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus, o Senhor, e Ele construiu o mundo sobre ele. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão. Então, por isso, nós podemos glorificar o nome do Senhor, porque só Ele nos garante a vitória. Aleluia. Aleluia. Deus é poderoso. Aleluia. E assim, então, Ana começa a desfrutar. Diante de toda a situação, ela semeia ali diante do Senhor e ela colhe o fruto. Samuel, ele não é apenas um filho, não só um simples filho. Ele se tornou um profeta, um juiz e sacerdote de Israel. Ou seja, ela sonhava em ser mãe, mas Deus fez muito mais do que ela imaginou ou pensou, porque o nosso Deus, ele faz isso. Ele era o menino Samuel, ele era a única pessoa com quem Deus falava em um tempo em que as visões eram raras e que o Senhor não falava com ninguém naquele tempo. Nós vamos ver isso no capítulo 3 de 1 Samuel. Samuel ainda era pequeno e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles poucos dias, mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Então, Deus começa a falar com Samuel desde pequenininho. Então, ele começa a ouvir chamar: Samuel, Samuel. Aí ele vai até o profeta Eli, isso de madrugada. Ele vai até o profeta Eli: o senhor está me chamando? Eu não, menino, vai dormir. Não estou te chamando. De novo: Samuel, Samuel. Ele vai lá: eu estou aqui. Não, eu não estou te chamando, volta a dormir. E isso por várias vezes. Então, quando ele entende que Samuel, que era Deus falando com Samuel, e o menino não estava discernindo que era Deus, então quando ele vai lá, ele escuta de novo: Samuel, Samuel. E ele vai até o sacerdote. O que o senhor quer? Ele fala: quando te chamar de novo, fala que o teu servo está aqui para te ouvir. E foi assim. Quando Deus chamou Samuel, Samuel, eis aqui. Então foi aí aonde Deus começou a falar com um menino tão pequeno. E nos nossos dias de hoje não é diferente. Se nós dermos lugar, se nós como mães, servas do Deus vivo, apresentarmos os nossos filhos ao Senhor, se a gente colocar os nossos filhos diante do Senhor, Deus ele vai usar os nossos filhos nesses últimos dias. Os nossos filhos vão ser boca de Deus nessa terra. Eu tenho 3 filhos, um já está caminhando para a adolescência e os outros 2 são pequenos. E eu oro ao Senhor dizendo assim: que os meus filhos sejam instrumentos nas suas mãos na face dessa terra. Um mundo tão pecaminoso, tão cheio de coisas, e como a irmã Shirley falou, né? Vai chegar um momento que o negócio vai ficar difícil. Então, os nossos filhos, eu profetizo que os nossos
sejam bênçãos nesses últimos dias, nessa geração. Aleluia. Então ele começa a ouvir a voz do Senhor. E assim, visto que se cumpre o que diz o apóstolo Paulo em Efésios 3:20, sobre o Deus que servimos, que Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou que pensamos. O Senhor não quer dar migalhas, a gente tem que entender isso, que o Senhor não quer dar migalhas para a gente, Ele quer dar o de melhor para a gente nessa terra. Quando nós estamos em fidelidade, quando nós estamos na presença do Senhor firmes, constantes, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, mas sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós vamos ter o melhor nessa terra. E Ana cuidava do seu milagre, e ela permaneceu indo ao templo com o menino. Aleluia. E ela continuava indo com o menino. Voltando aqui no 18. Eles se levantaram cedo para adorar ao Senhor. E Eucana e sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor sacrifício anual e o sacrifício especial para que havia prometido. Ou seja, ela fez o voto, então ela ia lá, né, e sempre ela permaneceu ao templo entregando sacrifícios ao Senhor. Então nós entendemos o que eu disse lá atrás. Não é por interesse humano, mas era porque ela sabia o Deus que ela servia. Então o milagre de Ana e Eucana costumavam a receber as palavras de bênção do sacerdote. Então toda vez que eles iam lá, sempre o sacerdote ele ministrava na vida deles. Tanto que Ana não ficou, detalhe, ela não ficou só no filho Samuel, ela teve outros filhos. Então, que com isso nós vamos aprender a não se afastar de Deus depois da bênção recebida. A gente não pode cometer esse erro, nós temos que permanecer firmes em Jesus, para que nós continuemos a desfrutar das bênçãos do Senhor. E o Senhor ele tem um manancial de bênçãos inesgotáveis para nossas vidas. E Ele deseja fazer em nós muito mais do que nós temos pedido. E vamos à conclusão. Então nós vamos aprender aqui com Ana que a vida dela nos inspira e nos possui lições preciosas para as nossas vidas. Que não devemos desistir dos nossos sonhos que glorificam a Deus, porque os sonhos de Ana glorificavam ao Senhor. Não devemos dar ouvido aos opositores. Então, se alguém não acredita naquilo que você tem no seu coração, não importa, coloca nas mãos do Senhor e você vai ver o que vai acontecer. Não devemos dar ouvido aos opositores, né? Devemos esperar sempre a providência do Senhor. Passe o tempo que passar, venha o que vier, Deus não falha na sua palavra. Se Ele prometeu,